provo para vocês que Deus gosta mais dos carecas do que dos cabeludos. Está lá escrito, segundo o livro de Reis, passagem 24, né. Então, quando Eliseu, que era discípulo de Elias, está descendo lá o monte, vem uns jovens e tiram sarro dele, falam: "Desce, calvo". E aí ele amaldiçoa em nome de Deus, vem uma ursa e mata 42 daquelas crianças. Tá lá, livro de Reis, pega lá. Se você interpretar só isso, não dá uma sensação que Deus gosta mais dos carecas do que dos cabeludos? Sim ou não? Pronto. E aí você está interpretando restritivamente uma coisa que não faz sentido algum. Mas está lá escrito, não está? Não está escrito ou não está? Quem tiver dúvida, pega o livro de Reis. Então, veja, a gente vai pegar trechos e falar que aquilo é a verdade absoluta sem comparar com outras passagens, sem comparar com a situação, né. Então por isso que o melhor caminho num primeiro momento é interpretar no todo. O que que Jesus estava? Onde ele estava? Primeiro de tudo, o que que estava acontecendo para ele poder falar daquele jeito? Porque tem passagens, inclusive, que se você pega uma passagem literal e pega outra passagem literal, elas são únicas. Então Jesus se confrontou si, na sua própria opinião. Não é isso. Se você pegar, de fato, não há nenhuma incompatibilidade com aquilo que Jesus pregou em uma passagem e outra. Mas aparentemente, porque é uma interpretação literal. A interpretação literal é a mais fácil de fazer, mas em compensação, é a que mais dá chance de equivocar. Por isso que existem outras formas de interpretação, chamada interpretação teleológica da norma. Da interpretação teleológica, tem várias outras, né, extensiva da norma, parari, parará, onde você pega aquele trecho normativo e você interpreta aquele texto, né, aos olhos do restante daquele conteúdo que fala sobre o mesmo assunto. E foi assim que Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, adota. Tanto que ele não segue uma linha, linear, nem do Velho Testamento, que são poucas passagens, nem do Novo Testamento, que ele vai pegando o trecho, tanto que ele aborda esse conteúdo, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado "Amai os vossos inimigos". Então, ele compila partes da Bíblia e depois vai explicando, né. Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente deixar claro, a interpretação que nós temos que ver das escrituras tem que ser sempre uma interpretação aos olhos dos princípios. Se nós temos um princípio que depois Kardec, 1800 anos, veio lá no Livro dos Espíritos, trazer uma lei de conservação, são 10 leis. São 10 leis. Uma delas é a lei de conservação, que é uma lei divina. Se você interpreta que a gente tem que tomar um tapa na cara, né, no rosto, e que Jesus falou que tem que virar o rosto e bater de novo, isso fere o princípio da conservação, sim ou não? Então Jesus estaria dando uma norma contrária ao princípio de uma lei natural. Então não faz sentido. Então vamos tentar entender no ponto de vista macro, porque nós fomos dotados desse princípio de conservação, desde o princípio celular. A célula se defende, o vírus se defende, mas nós não. Então vamos lá. Vamos interpretar no contexto todo. Então qual é a passagem? A passagem essa parte está lá no Evangelho de Mateus, tanto que nem todas as passagens estão em todos os evangelhos. Isso eu já expliquei isso para vocês. O evangelho lembra, só para a gente retomar esse conteúdo. Quem é o evangelho? O evangelho é a boa nova, né. Evangelho é uma expressão romana, grega, né, que evangelium, que significa a boa nova. Quando os césares invadiam os lugares que Roma ia conquistando, ele mandava os seus sacerdotes levando o evangelho de César, a boa nova de César. E começavam os sacerdotes dizendo: "Olha, acabou a guerra, a partir de agora o rei vai ser fulano de tal, Roma vai dominar essa região,
tá tudo certo, a gente não vai mais matar ninguém aqui, vocês vão pertencer ao Império Romano, a gente vai construir um fórum, a gente vai construir estrada, a gente vai fazer isso, um templo e tal. Então, quando os evangelistas se apropriaram dessa expressão "evangelium", todo mundo naquela região sabia o que significava. É uma boa nova. Só que essa boa nova não é de César. O evangelho é uma boa de Deus, tá. E quem é a boa nova? Jesus. Jesus é a boa. Então, quando a gente está falando o evangelho de Mateus, o evangelho não é de Mateus, é o evangelho de Deus, boa nova de Deus, ou seja, Jesus segundo Deus. Como ele interpretou, como ele viu aquela situação. Tá? E o primeiro deles foi, de fato, Mateus, que estava lá anotando as coisas. Por isso que muitas vezes não tem nos outros evangelhos. Marcos, por exemplo, não tem algumas passagens, porque Marcos nem conheceu Jesus. João Marcos foi introduzido ao cristianismo pela sua mãe, né. Então, e sua tia, né, sua mãe e sua tia. E que depois foi Paulo de Tarso, que ensinou muita coisa e tudo mais, que foi. Então, João Marcos conhece Lucas, a mesma coisa, conheceu Jesus. O evangelho é de Paulo de Tarso. Então, aqui por isso que muitas passagens não tem em todos os evangelhos. E aí o que que disse Jesus nessa passagem? "Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso." Perverso é aquilo que é mal, muito mal, né. Aquilo que é mal, mas aquilo que é muito mal é o perverso. "Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele ilha, com ele 2, dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo então o contexto do ensinamento todo é esse, senão a gente fica só restrito àquela passagem. Então, na verdade, se a gente for ver, num primeiro momento, o que Jesus estava falando é sobre coisas extremamente graves. Ninguém está dizendo aqui Jesus não estava falando que a gente não pode discutir ideias, não é o que está dizendo aqui. Não está dizendo aqui que você não pode debater com o seu oponente e até mesmo tentar convencê-lo de alguma coisa. Aqui já acabou a fase do debate. Aqui já acabou a fase do convencimento. Aqui nós chegamos na fase onde não há mais então é uma coisa grave. Está falando, a pessoa te agrediu fisicamente, a pessoa foi lá e abriu um litígio contra você, não há mais conversa. Então, naquele momento extremo, então esse é o primeiro ponto para entender, naquele momento extremo, onde não há mais conversa, qual deve ser a sua atitude? E aí que Jesus é um revolucionário. Esse é que é o grande ponto, né. Não é à toa que crucificaram ele. Se a gente tivesse lá e a gente estava, e a gente cumprisse as leis que estavam lá vigentes, a gente ia mandar crucificar ele mesmo. Porque ele veio falando um monte de coisa que a gente achava o contrário. Jesus fala, por exemplo, pela lei que tinha na época, se você era uma pessoa pura, ou se você considerava como tal, né, e você tomasse contato com uma pessoa impura, ou seja, com pecados, você se tornava impuro. Por isso que não podia encostar na mulher hemorrágica, é por isso que não podia, encostar na prostituta, por isso que você não podia tocar com pessoa que era considerada suja para aquela legislação daquele tempo. Se você tomasse contato com ele, sentasse na mesa com ele como fariseu, imagina um fariseu, o cara que cobrava imposto, imagina, pensa o que que era aquele momento. Aqueles caras que acreditavam ser o único povo escolhido por Deus. O primeiro mandamento deles é não dar foco a Deus, não dar nome a Deus, não colocar Deus numa caixinha. E eles eram dominados pelo Império Romano que transformaram César num deus. Aquilo ali violava de uma maneira tão absurda a legislação,
judaica da época, né, os hebreus, que eles não admitiam. E aí pegava um fariseu, que era um judeu que cobrava imposto a Roma, os caras que eram diametralmente opostos daquilo que você acreditava. Que não era só pagar imposto, era pagar imposto para o demônio, porque eles acreditavam que era um filho de Deus e os romanos eram os filhos do demônio, filhos da serpente. Então você imagina, e aí o fariseu sai sentar na mesa com esse cara e Jesus vai lá e senta. Jesus vai lá e acolhe a mulher adulta. E aí ele se você é puro e você toma contato com o impuro, você pode purificá-lo. Isso é diametralmente oposto à legislação da época. Então, essas maluquices que, entre aspas, Jesus pregava aos olhos daqueles tanto que próprio Pedro não entendia Jesus, ele não entendeu durante muito tempo, porque Jesus violava o tempo todo aquela lei humana, porque aquela não era lei divina. A lei divina estava contida nos 10 mandamentos. Jesus ia lá e curava no sábado. O sábado tinha determinado até hoje muitas linhas religiosas hebraicas, você não pode fazer nada no sábado, nada. Não pode lavar louça, não pode fazer nada. Beleza, não é? E o pior, o sábado começa às 6 da tarde, sexta-feira, porque não é meia-noite que nem a gente. Então, não pode. E aí Jesus vai lá e cura o cara. E aí os caras vão lá, né: "Vem cá, você", falei os fariseus não, os publicanos, desculpa. Os fariseus foram lá e falaram: "E aí? E aí? Você o teu mestre está curando no sábado". E aí o que que Jesus responde? "O sábado é de Deus, o sábado é de Deus, ele mandou eu curar, eu vou curar o cara com a mão mirrada, o que parecia eu tô fazendo". Então, são coisas que e aí ele fala o seguinte, olha como é que ele começa dizendo: "A lei que vocês conhecem", veja como ele era um revolucionário, "a lei que vocês conhecem é olho por olho e dente por dente", não é isso? Sim ou não? Isso é o que estava na lei. Por quê? Que o pessoal chama de lei de Talião, né, na realidade ela é chamada das leis de Talião, que foram incorporadas no Código de Hammurabi, que é esse código aqui, né, que é a primeira lei escrita que nós temos contato, né. Então o ser humano escreveu a primeira lei que o ser humano fez, tá. É a primeira lei que nós encontramos escrita. É óbvio que existiam outras leis antes, estou falando de 1700 antes de Cristo, babilônico. Hammurabi era um rei babilônico que começou a escrever leis, porque o Império Babilônico estava uma confusão. Ele falou: "Bom, então vou ter que botar no papel", no caso na pedra, né. Então, vou ter que botar isso literalmente a escrever na pedra. Está lá até hoje escrito. E dentro das diversas leis, então, naturalmente, que não é a primeira lei da humanidade, porque, como diz Aristóteles diz que o ser humano é um animal político, e como animal político a gente só se satisfaz quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive em sociedade, e para viver em sociedade a gente tem que criar leis, regras de convivência. Direito civil, regras de convivência civil e direito penal, regras de convivência para quem violar regras de punição para quem violar as regras que nós combinamos. Por exemplo, vocês conhecem uma instituição chamada casamento? Já ouviram falar, né? Casamento é uma instituição que normalmente tem uma imperadora que estabelece as leis para todos cumprirem em casa. Mais ou menos assim, né? E você estabelece regras de convivência, sim ou não? São regras para que a gente possa conviver. E se você viola alguma dessas leis, o que acontece? Exato, entre outras coisas, entre outras coisas. Então, se a gente estabelece no micro, estabelece no macro. E foi assim, o ser humano começa a criar leis. E parece estranho, né, quando a gente olha olho por olho e dente por dente, que é uma lei, né, mas era uma evolução da lei. Porque antigamente, antes do Código de Hammurabi, por que que Hammurabi mandou colocar esse trecho das leis de Talião?
dentro do código dele? Porque o cara ia lá e matava meu filho. Aí eu pegava e falava assim: "Bom, já que ele matou meu filho, eu vou lá na casa dele, mato ele, a esposa dele, os filhos dele e queimo a casa dele e ainda roubo toda a proteção". Eu falo assim: "Não dá. Se ele matou o filho, você tem direito de ir lá matar o filho dele, mas você não pode matar a família toda". Concordam comigo? Isso já foi uma evolução normativa, porque antes era assim. Aí o que que acontecia? O irmão daquele cara que eu matei, ele ia lá e destruía a minha cidade inteira. E aí aquilo escalando, 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 ele falou assim: "Ó, vamos fazer uma lei pra tornar isso justo". E essa lei ficou conhecida como olho por olho e dente por dente. Se o cara arrancar um olho, você vai lá e tem direito de arrancar um olho dele ou do filho dele, né. Se o cara, arrancou um dente, que é simbólico, né, já era simbólico. Então, isso foi uma evolução normativa. Porque você imagina, 1400 anos antes de Cristo, nós éramos um pós-macaco. Praticamente a gente andava quase arrastando a mão no chão, sim ou não? Porque se ontem a gente ainda era meio macaco, sim ou não? Hoje a gente ainda é discriminando mulher, discriminando pessoas que têm outras cores, discriminando pessoas que têm outras opções sexuais. Isso a gente já é quase macaco ainda, sim ou não? Imagina 3700 anos atrás. Aí vem um cara e estabelece uma lei que era mais ou menos justa, sim ou não? Pra época. Então já é uma evolução normativa. Isso foi tão fantástico que isso foi copiado em vários, tanto que a gente fala assim: "Ah, tá lá no Velho Testamento, na lei mosaica". Se alguém achar onde está escrito lá, me traz, porque eu ainda não encontrei. Não está lá no Velho Testamento, mas isso era cultural. Por quê? Você lembra que os hebreus foram escravos na Babilônia. Então eles trouxeram, que legal, né, os caras se evoluíram a legislação. Eles falaram assim: "Não pode mais matar todo mundo, o limite tá na ofensa". E se a gente for pensar hoje, não está muito diferente, sim ou não? Hã? A grande salto evolutivo, porque assim, qual é o parâmetro que a gente tem? A lei divina. A lei humana está tão longe, mas tão longe da lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade, que na realidade, o que nós evoluímos da lei de Italião foi que nós tiramos o direito de você se vingar e demos o direito do Estado te vingar, não é isso? A gente só tirou da mão do ofendido. Em alguns estados ainda, ele não tirou o direito de matar o outro. Então, o que nós vê que a evolução não é tão grande assim no sistema normativo. Estabeleceu regras que a gente diz que é mais ou menos razoável de punição, a gente estabeleceu algumas coisas, mas no final das contas nós continuamos praticamente um olho por olho, dente por dente, envernizado, sim ou não, com um verniz de justiça. Eu deixo de tirar eu deixo eu tiro do ofendido, que vai aplicar aquela punição com ódio, e passo para o Estado, que vai aplicar aquela ódio sem ódio. Ou você acha que o juiz não sente ódio quando ele vê um assassino que matou 12 crianças numa escola? Vocês acham que ele é um cara imparcial? Vocês acham que ele olha com aqueles olhos, e eu não estou fazendo juízo de valor, só estou dizendo que a justiça humana está muito longe da divina, que faz um resgate pelo amor, que faz um resgate pela consciência do erro, que Kardec traz isso lá no Código Penal da do Código Penal divino, das leis divinas, e traz lá no Céu e Inferno, tá. Então veja, aqui nós temos que entender dessa evolução e temos que entender o que o Jesus falou. Então olha, no extremo, a lei máxima que existia na época é a lei do olho por olho e dente por dente. E aí o que que ele está dizendo aqui? A lei estabelece que é lícito fazermos vingança. Sim ou não? O que que Jesus veio dizer?
que você tem que entregar, eh eh, e aí o Mahatma Gandhi fala, né: "De olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes", né. E muitas pessoas acham que a justiça divina é assim, inclusive nas fileiras espíritas, que dizem assim: "Ah, porque fulano matou, aí ele vem na outra encarnação, ele tem que morrer". Não, ele não tem que morrer. Muitas encarnações por desvio da própria pessoa, vêm muitas e muitas reencarnações, um matando o outro, ora como vítima, ora como agressor. Eles vêm reencarnando, sei lá, mas isso não é a justiça divina. A justiça divina é um resgate pelo amor, é completamente diferente. Então, o que no final das contas disse Jesus com essa passagem? Ele diz assim: "Mas eu digo", então tá, a lei humana vigente nesse tempo, e ainda é vigente, hoje praticamente as pessoas querem fazer vingança, sim ou não? Não tem quando acontece uma determinada situação, não tá lá todo mundo com faixa, mata, pena de morte, letal, não sei o que lá, sim ou não? Continuamos fazendo a mesma coisa, a gente só entregou para outra pessoa fazer. E eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou só comparando o quanto estamos longe da justiça divina, tá. Então, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça também a outra. Então ele está dizendo assim: a lei humana permite a vingança, mas a divina não. É isso que ele está dizendo. Então ninguém está dizendo aqui que você tem que entregar o pescoço ao assassino. Ninguém está dizendo aqui que você, fisicamente, se você tomar um tapa no rosto, você tem que imediatamente dar o outro lado para ele bater, porque isso é contra a natureza humana, inclusive animal. O que está dizendo aqui, se você reagir, está dentro do contexto. Você tomou um tapa e naquele momento você afastou a pessoa, você reagiu, isso faz parte do instinto. Agora, se a partir daquele momento você tomar medidas para se vingar dessa pessoa, esse é o problema, esse é o problema. Aquilo que você faz numa ação e numa reação imediata, isso faz parte do processo. Agora, aquelas medidas que a gente toma premeditadas, com o objetivo de causar o mal alheio, isto é errado. Entendeu? Sim ou não? Então veja, esse é o primeiro ponto. E aí o que diz Kardec sobre essa questão importantíssima, ele diz assim: "Os preceitos do mundo", abre aspas, né, "os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascidas do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas". Vamos explicar, vamos entender Kardec. Então ele está falando assim, se Jesus não estava falando sobre o preceito físico, ele estava falando sobre o preceito moral, sim ou não? Então, se nós não estamos falando que é para entregar fisicamente o outro lado, nós estamos aqui na base da consciência, na base da moral. Então Kardec fala assim, sobre o ponto de vista moral, aquilo que nós chamamos ponto de honra, ou a minha honra, porque fulano ao fazer isso, ofendeu a minha honra, e eu tenho o direito de me defender. Não é assim que às vezes a gente fala? Sim ou não? Não é assim como nós nos comportamos quando nós somos, alvejados pela injúria, pela até por uma agressão física eventualmente, ou por uma eventual agressão. Quer ver um lugar onde a gente mostra muito como nós somos? Trânsito, trânsito, né. Tem eu sempre brinco que, quem não me conhece ainda, eu falo que eu tenho umas saudades do demônio. Eu tenho muita saudade do demônio, porque antes a culpa era dele. Eu fazia alguma coisa, eu falava: "É culpa do demônio, ele que me tentou pra fazer isso".
Agora eu tenho que assumir a responsabilidade e falar que a culpa é minha. Eu sou assim. O daimon, a gente regressou, o espiritismo, outras correntes religiosas também, mas elas retomaram o verdadeiro conceito do demônio. Hoje eu estava falando sobre Lúcifer, você vê como eu também tenho umas coisas que são bem loucas, né. E aí, eu estava Lúcifer, o caído da luz, né, era da mitologia, e depois tem até um monte lá na Europa que cultuavam o Lúcifer e tal, que depois, muito tempo depois, ele foi incorporado na filosofia cristã, que nem está citado na Bíblia. Você pegar o evangelho, você pegar o livro de, eh eh, Jeremias, ele vai pegar e vai falar sobre um anjo caído, mas ele está falando de um cara que na verdade nem é um anjo caído, é um rei do Império Babilônico, se você pegar o contexto, mas enfim, deixa pra lá. O fato é que, o daimon que se tinha no tempo de Jesus era o demônio anterior, aquele que a gente vê nos filmes da Disney, né, o anjinho, o demônio da própria pessoa, né, falando pra gente fazer as coisas ou não. Esse é o nosso daimon interior que a gente resgata, né. O problema é que quando a gente entra no carro, acho que só entra o daimon. Só os daimons tiram carteira de habilitação. Os anjos nunca tiram. Então qualquer um que corta assim, né, e aí você reage, porque aquilo é um ponto de honra. E o que que Kardec falou assim: "Da mais das vezes, a maioria das vezes das nossas ofensas são violações do nosso egoísmo, do ego exacerbado e do nosso orgulho. Não são infrações reais, não são injúrias reais. Ah, o fulano foi lá e falou que a senhora, sua mãe, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu sempre brinco e falo assim: "Bom, se a minha mãe é aquilo mesmo, eu não posso ficar bravo, sim ou não? Porque ela é, né, simples. A maior ofensa é você falar que a mãe trabalha numa casa de tolerância, numa casa de permissão, não é isso? A senhora, sua mãe, trabalha numa casa de permissão, não é isso? Não é assim a ofensa? Com outras palavras, mas é isso. E aí você fala: "Pô, se a minha mãe trabalha numa casa de permissão, eu não posso ficar bravo, porque ela trabalha, sim ou não? Agora, se ela não trabalha, por que que eu vou ficar bravo? Eu sei que ela não trabalha, coitada da minha mãe, só teve meu pai morreu há 22 anos, ela nunca mais teve nem namorado, eu sei que ela não é. E por que eu vou ficar bravo? Porque no meu orgulho, eu acho que isso é um xingamento. Porque no meu orgulho, na meu egoísmo, eu acho que isso é um xingamento. Então, o que Kardec nos chama a consciência é: aquela injúria, ela é uma injúria real? Porque se você vai reagir e a reação não é condenável, o que é condenável é a vingança. Agora, se você vai reagir moralmente a alguma coisa, e essa alguma coisa não existe, a sua reação é exacerbada, sim ou não? Então esse é o ponto de discussão, uma análise mais profunda. Senão a gente vai ficar achando que a gente está falando de tapa na cara. E a profundidade é, para tudo o que acontece na nossa vida, como eu estou reagindo? Como eu estou levando esta reação à frente? Aquilo que eu estou levando é realmente uma atitude de justiça? Porque não é, ninguém está falando aqui, isso é uma coisa que tem que ficar clara, que ninguém está falando que, tem que o agressor não pode ser punido. As pessoas que são agressores, nós tivemos um surto na pandemia de agressões, especialmente a mulheres e crianças, absurdo. E ninguém está falando que não tem que processar e tal, fazer as coisas, o que nós estamos falando é, na medida que nós estamos fazendo determinada situação, estamos agindo com razoabilidade? Estamos agindo com justiça? Estamos extrapolando na nossa reação? Porque é isso que Jesus vem falar.
Quando a situação chegar ao extremo, não podemos agir com vingança. Isso é dar a outra face, porque a lei era a vingança. Ninguém está falando que não tem que aplicar a lei. E aí o Kardec ele vem: "Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente". Então, na realidade, de fato, na sociedade, ainda mais na sociedade moderna, né, onde nós temos aí o Facebook, Instagram, e todo mundo vai criando redes e redes, e aí começam ofensas. Às vezes por uma discussão nobre, como política, por exemplo, partidária, defendendo um candidato, as pessoas nem te conhecem, não faz diferença nenhuma na tua vida, você briga com a sua mãe, você briga com o seu pai, você briga com o seu irmão, por um cara que não tá nem aí pra você. E no fundo, na mais das vezes, é só por orgulho. No final das contas, a medida que nós estamos tomando de reação é o nosso ego exacerbado, como se nós fôssemos os donos da verdade. Sim ou não? Porque a gente reage porque a gente acha que é o dono da verdade. Vocês já viram essas pessoas que são os donos da verdade? Eu acho tão legal, eu acho tão legal, que às vezes eu vejo assim, pô, eu estudo direito há 25 anos. Eu dou aula há 20 anos de direito, e eu ainda não sei, ainda não aprendi um monte de coisa. E a pessoa é especialista em direito constitucional, como ministro do Supremo, pode dar uma decisão. E eu falo: "Caraca, quanto tempo você estudou direito constitucional?". Eu li 54 constituições, 53 além da brasileira, e eu não aprendi ainda. Mas a pessoa discute com o irmão e briga por uma coisa que ela não sabe, violando um dos 10 mandamentos. Quem assistiu a minha aula sobre os 10 mandamentos sabe qual, né. Não fazeis falso testemunho, porque Jesus ensinou isso. Fazer testemunho real é falar do que sabe e do que viu. Se você não sabe ou não viu, não fale. Simples assim. Esse é o que Jesus ensina. Não fale. E todo mundo pode ser especialista em alguma coisa. Por exemplo, eu fui com meu primo numa loja de ar-condicionado, eu sou o cara mais burro da face da terra em ar-condicionado, não sei nada, nada. Eu sou mais burro em um monte de outras coisas, mas em ar-condicionado eu sou burro pra caramba. E ele sabe tudo mais um pouco, porque cada um tem a sua forma, a sua especialidade, a sua, né. E aí, a gente tem que saber. E se aquela violação é por orgulho, será que vale a pena? Dever-se-á, essa é a pergunta, tomar ao pé da letra o preceito? Então, o enunciado ele condena a vingança. E o que diz Kardec? Levando o ensino às suas últimas consequências, se a gente fosse pegar ao pé da letra, importaria em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-se de todo e qualquer motivo de temor. Então isso, olha, Kardec, interessante porque nem todas as bíblias, se você pegar, vai estar escrito vingança. Eu tenho uma bíblia de estudo, que não é espírita, a bíblia é de estudo, chama-se Bíblia de Estudo Plenitude. E lá na Plenitude, ela materializou-se na minha casa, eu não sei nem como é que ela apareceu lá em casa. Não de verdade, né, alguma coisa aconteceu e ela apareceu. Não é minha, nunca foi e ela apareceu lá em casa. E é uma bíblia que eu estudo há muitos anos, aqui, né. E lá está escrito, ele começa esse trecho de Mateus dizendo: "Vingança". Veja como não é uma questão do espiritismo, Kardec só explica um pouco mais sobre isso. Mas já nos estudos mais profundos da Bíblia, está escrito que aqui nós estamos falando de vingança. Está falando de dar o rosto, ninguém está falando de não fazer justiça, ninguém está falando de não ir atrás dos seus direitos, ninguém está falando isso. Tranquilo isso, sim ou não? Isso tem que estar claro desde sempre. E não é uma interpretação minha, é uma interpretação de Kardec. Então o que dar a outra face? Olha como Kardec aí eu gosto.
melhor do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é brilhante, porque ele vem didaticamente falando o que é dar a outra face. Ele fala assim, ó: "Não se deve pagar o mal com o mal". Ninguém está falando de não reagir. Você tomou um pisão, você tomou uma situação, teve uma reação instintiva, beleza. Em que pese eu tenho um amigo que é filósofo do direito, nós demos aula juntos, ele tem a tese dele de pós-doutorado dele na Universidade Católica da Bélgica, é que ninguém reage sem pensar. Há um milésimo de microsegundo em que o cérebro trabalha antes da reação, e ele tenta provar com a tese de pós-doutorado dele, lá na Universidade Católica da Bélgica, e ele me mostrou a tese, eu li, que mesmo numa reação há um microsegundo de pensamento. E ele defende isso, o professor Alvino Moza. Então, mas num caminho normal, a gente reage, não é mesmo? Porque a gente foi treinado para isso. Lembra? A gente foi treinado. O princípio de conservação é um princípio basilar da lei de conservação. Então, se algo nos faz mal, a gente imediatamente repele. Não é assim? Grita, assusta, faz. Então é normal. O que ele está dizendo é o próximo passo. O que você faz depois? Então a pessoa vai lá, se assusta com alguma coisa, grita, e aí ele para e depois ele quebra a casa inteira. É isso que não pode, pagar o mal com o mal. Nós temos que pensar aquilo que a gente vai fazer. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que lhe seja de molde a abater o orgulho. Uau, essa é dura, né? Não vou pegar o meu exemplo, eu sou um exemplo de extremo orgulho. Vou pegar alguém que é menos orgulhoso do que eu, Chico. Chico Xavier, ele é bem menos do que eu, comparativamente aí, ele passou por diversas situações que moldaram o orgulho dele, especialmente pelo fato de falarem que ele era uma fraude. Você imagina, publicamente, todo mundo, não tinha internet naquela época, mas saía na imprensa, saía não sei o quê, estava todo mundo o tempo todo, não todo mundo, muitas pessoas o tempo todo, e é o que Divaldo também, tentando encontrar uma falha no caráter e na personalidade dessas pessoas. Por isso que eu não posso comparar comigo, porque se vocês procurarem, não precisa muito, eu tenho várias, né. Eu posso elencar, fazer uma lista de falhas de caráter e de personalidade que eu tenho. Agora esses caras, mas eu sou pequenininho dentro do espiritismo, mas essas pessoas levavam a bandeira do cristianismo e do espiritismo, e o tempo todo elas foram tentadas nisso, sim ou não? Imagina, e Chico sempre manteve, não só ele, não só ele. Eu me recordo de Madre Teresa de Calcutá, de uma passagem que ela estava pedindo esmolas para os pobres, e ela pede dinheiro, e o cara gospe na cara dela. E sabe o que ela faz? Ela pega isso aqui e fala assim: "Obrigado, isso é para mim, eu mereço. E você tem a esmola para os meus pobres?". Isso é pagar o mal com o bem. Isso é a gente ser testado no nosso orgulho. Ou então Mahatma Gandhi, que brigando, e eu não estou falando que eles eram perfeitos, nenhum deles era, se você ler a biografia deles, você vai ver que tem um monte de coisas que leva diferente de Chico, Chico estava muito mais próximo da perfeição que o Mahatma Gandhi. Isso vocês podem ter certeza disso, tá. E não é porque a gente é espírita, é que ele era mesmo, um ser fora da curva. Oi? É porque ele era brasileiro, ele era mineiro. Vocês estão com muito orgulho, vocês estão com muito Chico, Mahatma Gandhi, certa feita, estava andando e veio sim, e ele pregava a não violência, veio um soldado britânico e deu um tapa nele que quase que desmontou ele, porque ele era magrinho. E aí ele pegou e deu aquela levantada, e não fez nada, porque ele pregava o princípio da não violência, não é mesmo? Ele de fato pegou e falou a outra face. E aí o guarda pegou e deu a outra face, deu de novo. E aí ele perguntou: "Por que te ensinou a ser covarde?". Ele falou: "Esse ser que está aqui no seu crucifixo. Esse aqui que está aqui no", e ele que não era cristão. Ali foi o extremo, né, ele realmente deu outra face fisicamente, muito mais difícil do que, de fato, o que a gente está falando aqui, porque o moral é mais fácil.
sim ou não? Porque se a gente ficar tão preocupado o que que vão pensar de mim, e a gente fica pensando assim: "Poxa, mas o que será que eles vão pensar de mim?". Mas se eles quem, cara pálida? Porque as pessoas que importam, eles te conhecem, sim ou não? E sabem que você não é daquela situação. E as pessoas que não importam, você está se preocupando que as pessoas não importam. Eu sempre costumo dizer isso, eu falo isso em casa para todas as pessoas. A gente tem que pensar o seguinte: tem 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo. Pelo menos 7.999.000.000 e talvez umas 900 me odeiam ou não estão nem aí para mim. Das pessoas que importam, talvez sejam mais 100. E olhe lá, né, contando muito, que me conhecem. Dessas 100, quantas de fato importa a opinião? E a gente está preocupado com o que acontece no Instagram. Porque você já pensou se o Abdallah Mahoula lá da Índia sabe que eles estão falando isso de mim? Será? Né? E as pessoas: "Ah, mas todo mundo está falando". É assim que eu falo, todo mundo fala isso. Assim, todo mundo lá na Coreia do Norte, o Chan Wan-bin está falando também? Porque todo mundo é todo o mundo, né. São 8 bilhões de pessoas falando. Porque senão a gente tem que ficar quanto que é o mundo para você, né? E a gente tem que levar essa proporção. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender? Essa já pensou isso? Maior glória, porque isso é profundo demais. Quando nós estamos na posição de vítima nessa encarnação, na maioria das vezes, nós não somos inocentes. Nós somos vítimas, mas não necessariamente inocentes. Porque processos reencarnatórios, muitas vezes reiterados, vamos trocando essa posição de vítima e agressor. O que Kardec vem nos dizer é o seguinte: se nessa você foi a vítima, agradeça, porque talvez está a oportunidade de você quitar, quitar. Um amigo do Chico, contador, uma vez chegou muito triste com um trabalho, eh, na casa, né, muito triste, muito cabisbaixo e tal, ele falou assim: "Fulano, o que que aconteceu?". Eu falei assim: "Olha, entraram lá no meu escritório, roubaram tudo, mas não só roubaram, fizeram sujeira, quebraram o que eles não podiam roubar, eles quebraram, fizeram, olha, um pandemônio lá". Não era só roubar, porque se fosse só roubar eu ia estar só triste, mas eu estava e aí Chico, com aquela luz dele, primeiro um abraço, o que que deveria ser recebido se a gente já fica feliz em receber o abraço da Marisa, que é bom, né, é mais mesmo. A gente já fica com aquele abraço gostoso, imagina o Chico, né. Aí Chico deu aquele abraço nele e falou assim: "É tão bom quando a gente devolve, é tão bom quando a gente devolve". Por quê? Porque a gente está tendo a oportunidade, às vezes única no nosso processo reencarnatório, de resgate. E talvez de praticar o perdão. E de talvez nos vermos livres daquele débito para a eternidade. Aquela situação em que nós estamos extremamente ofendidos, eventualmente, pode ser um ponto de ruptura no nosso processo reencarnatório, que vai nos alavancar para frente. Então, quando a gente é ofendido, não é melhor do que ser ofensor? Porque no ofensor você já começa a fazer a conta. O resgate é doído, senhores. O espiritismo ele ensina que para resgatar é um trabalho, dá um trabalho, você tem que se arrepender. Já começa aí, se você não toma consciência do que você faz de errado, tem que se arrepender, sim ou não? Aí depois você tem que se arrepender, você tem que passar por uma expiação, para ver o quanto dói aquela dor que você provoca nos outros. E aí você fala: "Beleza, agora eu entendi, nunca mais vou fazer, eu sei o quanto dói". Fala assim: "Agora eu vou te provar para ver se você".
realmente aprendeu. Aí você passa pela prova, e aí você fala: "Ah, bom, agora realmente você aprendeu, tá susse, agora só falta o resgate", que é equilibrar a lei. Porque você fez um ponto negativo, aprendeu o que é errado, aprendeu, provou que você aprendeu o que é errado, agora você vai resgatar. Agora você vai equilibrar, fazendo de positivo. Dá trabalho, não dá? Não é melhor ser o ofendido? Porque pelo menos a gente já pode estar ou na prova ou na expiação. Falta só o resgate, o reequilíbrio. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Essa é difícil. Nós passamos por injustiça, muitas vezes, perante a sociedade, e não é aquilo que a gente sente, né, ainda mais eu que sou da área do direito, né, e aquilo que eu considero injusto dentro da minha consciência, aquilo me dói de uma coisa, assim, que eu fico, levanta um Hércules dentro de mim, que é um demônio, na verdade, né, e que eu tenho que controlar, porque aquilo é uma coisa, assim, que me deixa a injustiça me deixa só que a injustiça perante os olhos de quem? Aos meus olhos, a minha pequenez, com a minha situação. Então, às vezes, a gente tem que se colocar nessa perspectiva, que mais vale ser enganado do que ser enganador. Olha como o Kardec é didático, dizendo o que que é dar a outra face, ele vai colocando assim, arruinado do que arruinar os outros. Então, se a gente está passando por um momento de dor, e estamos, e aí por isso que às vezes o pessoal critica o espiritismo, fala: "Ah, o espírita ele fica cultuando a dor". Aliás, teve alguns dissidentes do espiritismo falam: "Não, não é para mim". Ninguém fica cultuando a dor, mas a gente entende que a dor ela é um processo. Ou como Emmanuel nos fala: "O corpo é o carvão do espírito". A partir do momento que você passou, aprendeu e não deve mais nada, não há para que sofrer mais. Não tem mais necessidade, porque você já aprendeu. Então, é por isso que o espírita em geral, ele deve passar pela dor de maneira diferente. O que não significa que é sem doer. Eu sempre digo, o espiritismo ele é o consolador prometido, não o anador. Anador tira a dor. O espiritismo não tira a dor de ninguém, né, o que tira a dor é o anador. Agora, o espiritismo ele consola, ele te dá um caminho de suporte, ele te dá um caminho de consciência para aquela dor, mas a dor você vai ter que passar, não vai ter jeito. Nós, né. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Agora Jesus só está explicando. O que que é isso? Ele está usando figuras daquele tempo. Ele está falando assim: "Olha, como que você reconhecia as pessoas naquela época? Você tem green card? Você tem cidadania? É assim, ó, que tipo de túnica você usa?". A túnica era a forma de você se identificar dentro da sociedade. Se você era um cidadão romano, você tinha uma túnica romana. Se você era um, eh, não cidadão, mas livre, tinha uma túnica de um homem não cidadão, chamado gentio, né, pelos romanos. Se você era um escravo, você tinha uma túnica de escravo. A tua túnica te identificava perante a sociedade. Mas Jesus vai mais além, fala: "Olha, se o cara quiser tirar a sua túnica, aquilo que você é perante a sociedade, entrega aquilo que você tem, porque a capa é aquilo que te permitia exercer determinadas coisas". Tá? Então a capa então se você é um senador, você recebia uma capa de senador, que só podia usar quem era senador do Senado romano. Se você era um administrador, você recebia uma capa de administrador. O Império Romano é os Estados Unidos. Aliás, eu acho que a reencarnação do Império Romano inteiro é os Estados Unidos, tá. Eles dividem tudo, caixinha e tal, não sei o que lá, usa a águia como centro e acabou. Vamos lá, construir estradas e abrir portos, né. Então, e aí vamos lá, fazer tal. E aí o que que acontecia? Tudo na caixinha. A capa é o que você pode fazer, é a tua licença. A capa é a licença. Tudo aqui precisa de capa, né.
Você tem capa para poder fazer isso? Você tem capa para fazer aquilo? Aí é licença, tá. O que ele está querendo dizer aqui, ele fala assim: "Olha", e o Império Romano era tão interessante que ele dava capa até pedinte. Se você era pedinte de esmola e não tinha capa de pedinte, você não podia pedir esmola. Se você lembra da passagem do cego? Quando ele vai acreditando que Jesus ia curar ele, e ele vai até Jesus e ele perde a capa. Quer dizer, a fé daquele cara era tão grande que ele ia ser curado, que ele não ia mais precisar pedir esmola. Olha a profundidade disso. E aí o que Jesus falou assim: "Olha, se alguém quiser tirar a sua identidade, dê também isso é um meio de sustento, dê mais para aquela pessoa". É isso que ele está querendo dizer, faça além. Não só não faça o mal, como faça além. E ele continua: "Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2". Aliás, esse exemplo foi fantástico. Para quem já assistiu The Chosen, a nova temporada, eles fazem uma ilustração desse mandamento de maneira brilhante. Eu não vou contar para vocês para não fazer spoiler, tá. Das outras temporadas eu não me importo, que nem, por exemplo: "Ai, Yair, você contou no final do nosso lar". Pô, o livro tem 60 anos, se você não leu até agora, azar o seu. Pô, você vai spoiler do negócio tem 60 anos. "Ah, mas eu não li". Ué, daí o problema é você, o problema não sou eu. Agora, o The Chosen é sacanagem, mas vejam essa passagem, não que eu sempre falo, faço um disclaimer, o The Chosen é uma figuração. Tem coisa eles pegam uma passagem, eles inventam algo que está relacionado, muito bem inventado. Algumas coisas eu não gosto, principalmente a passagem de Maria Madalena. Essa é a parte que eu menos gosto, porque se você lê a Boa Nova, Jesus falando da conversão de Maria Madalena, Boa Nova do livro Humberto de Campos, é a coisa mais linda do mundo. Eu acho impossível ela, com aquela fé que ela foi despertada por Jesus, ela ter tido uma recaída. Os outros que tiveram, Pedro, todos os outros, Paulo teve um monte, mas ela eu acho, entendeu, que é minha opinião. Então acho que é mal retratado lá, porque não revela, de fato, essa conversão fantástica de Maria Madalena. Mas o The Chosen, para quem não assistiu, assista. É a coisa mais linda do mundo, tá. E essa passagem de Jesus com essa 1 milha é de arrepiar. Depois, se quiserem, deixa a caixinha que eu recebo vocês colocam o meu nome que eu recebo. Não, não recebo nada, mentira. Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Esse é o mais comum. Olha como Jesus vai em todos os aspectos da nossa vida social. Tem o pessoal que pede coisa emprestada, tá, açúcar, aquilo, mas eu dou sempre que eu tenho açúcar em casa. Meus vizinhos, sabe, tem uns vizinhos assim que mas depois que mas também tudo tem interesse, né. Eu dou você vê como é bom ter uns vizinhos assim, eu dou 2 negócios de açúcar e volta metade de um bolo. Se chama-se investimento. Então, não é bom? É bom. E do Jeff, né, porque daí ele só pede: "Ah, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo, tô com vontade". Então, aqui, Jesus estimulando a caridade no sentido amplo da palavra. É esse é que é o ponto, é a caridade. Então você vê que a gente fica pensando na passagem, dar a outra face, e fica restrito àquela questão física, mas o que nos traz a passagem é muito mais profunda do que isso. É não só não fazer vingança, mas ele conclui dizendo: "Faça o máximo de caridade que você possa, porque é isso que vai garantir o teu progresso. É isso que vai garantir o melhor caminho". E é por isso que Jesus fala: "Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que nos caluniam". E o que é amar o inimigo? E Kardec vem nessa lição nos mostrando o que é.
Fala assim: "Amar o inimigo não é não guardar não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança", senão a gente fica pensando que amar o inimigo é: "Ah, então eu vou fazer uma festa lá em casa, vou chamar todos os meus inimigos e tal, Jesus ensinou". Não! Amar o inimigo é só não guardar ódio dele, não guardar rancor, beleza, então, ele não gosta de mim, vai passar os anos, um dia vai gostar. É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem intenção o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Não, eu amo meu inimigo, desde que ele não fale comigo, tá tudo garantido, sim ou não? Não é assim que a gente se comporta? É desejar-lhes o bem e não o mal. Quantas vezes você orou essa semana por seu inimigo? Não, se a gente tivesse um inimigo, né, se a gente tivesse, se a gente tivesse alguém assim que a gente não tem nesse estágio evolutivo, a gente só tem pessoas que a gente gosta menos, né. Quantas vezes nós oramos por eles essa semana? É, exatamente, esse é que é o grande ponto, é isso. É por isso a gente representa com essa ideia de inimigo, mas quando você ama o seu inimigo, você vai ver que você não tem esse sentimento por ele. Talvez você não tenha a confiança que você tem para com um amigo, você não tem aquele desejo de estar junto como você tem para com um amigo, mas ele não é seu inimigo. Ele pode ser para ele, de lá para cá, mas daqui para lá não é. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhe advenha. Muitas vezes a gente se pega falando assim: "Tá vendo? É a justiça divina". Como se a gente fosse o representante da justiça divina, né. O oficial de justiça de Deus, que dá a versão, fala assim: "Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, Ronaldo fez aquilo comigo, mas olha agora. Olha o que aconteceu com o Ronaldo agora". E aí, ao invés da gente ficar feliz com as coisas, é socorrer esses amigos, apresentando uma ocasião. Quantas vezes a gente está preparado para isso? Porque essa lição é para a gente estar preparado, para se acontecer, você não pensar 2 vezes. Você vai lá e atende, como você atenderia qualquer pessoa. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa lhe prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então aqui vai num passo além do não fazer a vingança, é praticar o resgate. Olha como Kardec é genial, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Olha que profundidade tem Kardec nos dizer. Então aquilo que está acontecendo dói, mas se a gente tem realmente fé na vida futura, ou seja, confiança na vida futura e na justiça de Deus, nós vamos sofrer, mas vamos sofrer com resignação. Vamos sofrer com força, altos e baixos. Claro, vai ter altos e baixos, vai ter momento que a gente dá aquela escorregada, tem momento que não, e a gente volta, mas a gente tem que olha, isso vai passar, isso vai passar. Daí vem os repetirmos incessantemente: "Lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra". Existem vários momentos que eu falo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, falo assim: "Olha, eu sei que está difícil, mas vamos fazer um voo de águia, porque às vezes a gente precisa sair do problema, faz um voo de águia por cima do problema e tenta dar o verdadeiro tamanho do problema. E o verdadeiro tamanho do problema frente à nossa encarnação. Esse é que é o grande ponto. O caminho é: beleza, ai, mas eu tenho tanta dor, mas tanta dor.
vai passar, você vai morrer e vai passar. Vai passar. Você quer ter 0 dor no corpo físico? Morre, mas não morra logo, senão se você suicida, aí dói mais, aí dói mais. Então assim, o fato é, às vezes a gente tem que pegar os problemas, e todos nós temos. E quando não é de saúde, é um problema na família. Quando não é um problema de saúde na família, é no trabalho. Às vezes vem tudo junto, aí a gente dá aquela chacoalhada, né. Mas daí a gente faz o voo de águia. O que que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo de errado? Será que eu fiz alguma coisa nesse caminho pra merecer ou isso vem de passado? E aí o que Kardec ensina, ele gasta o maior dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para falar: "Bem-aventurados os aflitos". Eu não é o maior preces, mas de ensinamento é o maior, tá. O maior capítulo que Kardec gasta é para mostrar que nós somos bem-aventurados quando estamos aflitos. Porque temos a oportunidade reencarnatória de resgatar e de dar um solavanco no nosso processo evolutivo. Então esse é o voo de águia que nós temos que fazer. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente está no meio do problema, da tribulação, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo gera um monte de transtorno e é duro mesmo. Mas às vezes a gente tem que fazer uns 5 minutos, porque às vezes 5 minutos que você sai do problema e você vê o tamanho dele, fala assim: "Sabe que não". E quando a gente vence? Assim: "Nossa, e eu estava desesperado por tão pouco". Não é assim que a gente tem a sensação? E não era tão pouco, porque quando a gente está no meio da tempestade, a água bate e dói mais forte, porque quando você está protegido, quando você está tranquilo, dentro de casa, né. Então, a gente tem que levar essa proporção, mas às vezes a gente tem que dar essa parada, essa freada de atuação na vida. E isso vai fazer com que a gente compreenda tudo o que acontece, que nós não somos autorizados por Jesus a praticar a vingança, mas mais somos incentivados a amar o próximo e mais ainda, a amar o inimigo. E quem sabe, num próximo passo, a gente aprende, porque amar eu sempre digo isso, amar o próximo como a ti mesmo é passaporte carimbado e visto para mundo de regeneração. Se você quer ir para mundo puro direto, eu vos dou um novo mandamento: amai o próximo como eu vos amei. Está lá em João, último momento da Santa Ceia. Uma boa noite a todos.